Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Dividir a mesa com vocês é uma honra. Vocês são referência para mim e para o país. Hoje o tema que me foi dado foi falar a respeito de aterosclerose extracoronariana. Então, nós, enquanto cardiologistas, estamos super habituados, né, em receber angiotomo, receber o CAT, angioplasta, revasculariza. E quando vem aquele paciente que vai mostrar para a gente um Doppler de carótidas ou um Doppler de femoral com aterosclerose, qual que é o nosso papel em relação a isso? Então, aterosclerose, né? Quando a gente, lá na segunda-feira, for atender um paciente, e esse paciente falar para você assim, olha, doutora, eu tenho angioplastia carotídea. E o neuro pediu para vir aqui, para a gente acompanhar junto. Bom, puxando a sardinha para o nosso lado, esse indivíduo, ele é mais propenso de falecer do quê? De AVC ou de doença coronariana? De doença coronariana. E aquele indivíduo que falar para você que anda 100 metros e para por 10 minutos para melhorar uma queimação no membro, esse indivíduo ele também tem mais chance de falecer de causa coronariana. 1 em cada 5 vai ter o infarto e até 15% vai falecer de evento cardiovascular nos próximos 5 anos. Então, a doença coronariana é uma doença sistêmica. E, independente de onde você atirar e acertar, então seja no território carotídeo, seja no território de membros, não necessariamente esse paciente vai ter um evento naquele órgão. Possivelmente ele vai ter um evento em outro local, especialmente coronariano. A mensagem que eu quero trazer é: toda aterosclerose importa, seja aquela que foi encontrada num Doppler abdominal, em que foi visto um aneurisma de aorta, ou naquele Doppler coronariano que o paciente te traz. Então, por exemplo, um paciente com doença arterial coronariana, ele tem até 90% de aterosclerose em artérias renais também. Então, a mensagem é essa: encontrei aterosclerose em um território, nos outros possivelmente você vai ter. E isso porque os fatores de risco são compartilhados. Então, idades, diabetes, tabagismo, doença renal. E aqui, esse artigo bem recente, agora de 2024, ele fala a respeito dos determinantes sociais da aterosclerose. Acesso ao sistema de saúde, acesso a medicações e até mesmo qualidade de educação e hábitos de vida. Tudo isso interferindo em fator de risco compartilhado. Bom, se meu fator de risco é compartilhado, a fisiopatologia é compartilhada também. Então, eu vou ter mais inflamação, deposição de colesterol e culminar em trombose. A partir de quando? Então, eu tenho certeza que muitas famílias procuram senhores com crianças e adolescentes com dislipidemia. E aqui eu vou puxar de novo para o meu lado aqui. É importante tratar e tratar cedo esses pacientes de maneira intensiva, mesmo indivíduos jovens. Vocês vejam em algumas cortes, principalmente que avaliaram dados pós-mortem, um importante corte, que é a FIN Study, que demonstrou abaixo de 10 anos de idade, crianças que faleceram por fatores externos, extrínsecos, e que apresentavam algum fator de risco. Aqui eu chamo a atenção para a obesidade na infância, o quanto tem aumentado isso. Esses indivíduos já apresentavam estrias gordurosas ao redor de 7 ou 8 anos de idade. Então, tratar cedo de forma intensiva é importante para aquele indivíduo não infartar de repente aos 35 anos, que é isso que a gente encontra. Meu primo infartou de repente aos 35. Não, ele abriu aterosclerose 20 anos, com certeza, antes. E o que dizer a respeito dos principais territórios vasculares? Vejam, não precisamos ter evento prévio para que esse indivíduo seja de muito alto risco cardiovascular. Se ele apresentar, a gente fala prevenção 1,5, ele não é primária, mas também não é secundária porque ele não teve evento. Ele é um indivíduo que já apresenta obstrução acima de 50%. Ele é um indivíduo de muito alto risco cardiovascular. Seja em qual território, vascular periférico, cérebro vascular ou coronariano. Mas, Elaine, não necessariamente esse indivíduo precisa ter aterosclerose superior a 50%. Ao passo em que a gente encontrar aterosclerose, sejam placas na carótida, sejam aneurisma de aorta, seja placa na angiotomo, isso já traduz um alto risco cardiovascular
para esse indivíduo. E lá na segunda-feira, outra pessoa que é importante a gente prestar atenção. Aquele paciente que mostrar para você o Doppler de carótida com placa e a angiotomo com placa, ou com aneurisma de aorta abdominal. Então, o que é a doença polivascular? É aquele indivíduo que tem aterosclerose encontrada em pelo menos 2 leitos arteriais principais. E quanto maior o número de leitos acometidos, maior a intensidade de evento cardiovascular, mas também esse vai ser o paciente que mais vai se beneficiar de tratamento intensivo. E eu quis trazer esse estudo, que é o estudo REACH, que foi um estudo muito importante de corte. E o que ele avaliou? Indivíduos acima de 45 anos com doença aterosclerótica estabelecida. E o fator mais importante, que foi preditor para um novo evento cardiovascular, foi a presença de doença polivascular. Os indivíduos que tiveram principalmente aterosclerose em mais do que leitos tiveram um aumento de mortalidade e de morbidade. Então prestem atenção naquele indivíduo que mostra para você placa em vários exames. E o meu tema de hoje foi como tratar, já que a fisiopatologia e os fatores de risco são compartilhados. Eu trouxe o que dizem os guidelines mais recentes a respeito do território cérebrovascular e arterial periférico, que são os principais territórios. Então, o que a diretriz de AVC diz de 2021 é que aquele indivíduo que já teve AVC e que não tem doença coronariana conhecida, coloque estatina 80 mg, atorva de 80 mg para evitar recorrência. Guideline americana orienta a fazer isso quando o LDL acima de 100. E aqueles indivíduos que, além de doença isquêmica cerebrovascular, mas também coronariana, introduzem estatina e ezetimiba com meta de 70, deixando como 2A de evidência a utilização de PCSK9. Então, se vier um paciente no seu consultório com doença cerebrovascular, existe comprovação científica de ter benefício na utilização de inibidor de PCSK9 em indivíduos com AVC. Nós estamos bem habituados a falar a respeito da doença coronariana, mas no AVC, essa subanálise do Fourier demonstrou que indivíduos tratados com estatina e ezetimiba tiveram redução de desfecho em novo AVC e também em AIT naqueles indivíduos que atingiram metas de LDL ao redor de 27. Essa foi a meta de LDL durante o segmento, a média de LDL durante o segmento, e isso serviu, esse benefício, para indivíduos com e sem AVC prévio. Então, além de estatina de alta potência e ezetimiba, inibidor de PCSK9 tem validação para AVC. E na doença arterial periférica? Bom, a doença arterial periférica, em primeiro lugar, o guideline ressalta bem a utilização de antiagregação como um dos pilares do tratamento. E em relação à redução do risco cardiovascular, temos abordagem lipídica, antihipertensiva, diabetes, frisam bem, e a gente sabe bem isso, que aquele indivíduo tabagista é muito importante em relação à doença arterial periférica, e reabilitação. E o que a gente sabe? Estatina é só bom para baixar colesterol no indivíduo que tem doença arterial periférica? Estatina melhorou até mesmo quantidade e distância percorrida por esses pacientes com doença arterial. Então, além de tratar o LDL, a gente vai promover qualidade de vida ao tratar o fator de risco dele. Em relação ao tratamento desses indivíduos, o tratamento é o tratamento basal, com estatinas, ezetimiba e inibidor de PCSK9, principalmente quando superior a 70. E para os meus alunos lá na PUC, eu falo assim, quando aquele indivíduo chegar na cadeira de rodas e falar para você que ele tem uma amputação prévia, esse indivíduo merece toda a nossa atenção. Vejam que esses foram os maiores beneficiados no estudo Fourier, com menores NNTs, aqui um NNT abaixo de 30 já é relevante, né? Então NNT de 29 nos indivíduos que apresentavam doença arterial periférica e utilizavam o evolocumab. E a gente, enquanto cardiologista, é muito preocupado com mortalidade e desfecho maior em MACE, mas vejam, esses indivíduos que reduziram colesterol também reduziram amputação.
E isso, de fato, e revascularização, e isso, de fato, tem muito valor. E as novas terapias, né? A terapia agora com o RNA pequeno de interferência, foi feita uma subanálise dos estudos Orion 9, 10 e 11 e que avaliou que a inclisiran também foi suficiente nessa população para reduzir pelo menos metade dos pacientes LDL abaixo de 50 e 64% atingiram essa redução superior a 50%. Então, não tem estudo de desfecho ainda com a inclisiran, os estudos estão em andamento, mas a gente já sabe que também foram estudados nessa população. Em relação à terapia antiplaquetária e antitrombótica, lembrar que nessa população de doença arterial periférica, ela tem um padrão bem determinado, mesmo naqueles indivíduos que não tiveram eventos, mas que são indivíduos sintomáticos, e só para falar que existe, para esses pacientes, uma escala proporcional de risco. Como a gente tem o Chades-Vasque e o Hasbled, aqui eles têm uma escala de risco em relação a sangramento nos indivíduos que forem receber terapia antiagregante e terapia anticoagulante em dosagem baixa, que é a rivaroxabana 2,5. E tratar diabetes? Como trata diabetes em pacientes com doença arterial periférica e doença extracoronariana? Preferencialmente com agonista do GLP-1 e inibidor da SGLT2, ou seja, vocês bem se lembram daquela imagem da diretriz europeia que diga: trate o diabetes, mas trate o risco cardiovascular do nosso paciente. E tratar como? Essas são as duas medicações que hoje trazem essa maior evidência. E quando chegar um paciente para a gente e ele falar que ele tem sintoma no membro, eu preciso dizer que muitos deles a gente não está vendo porque são assintomáticos e muitos ainda não têm o diagnóstico. E se a gente sabe que essa doença aterosclerótica ela é compartilhada, vale a pena, então, o paciente chegou com doença arterial periférica, lá na cadeira de rodas, a gente, então, pedir Doppler de carótidas e pedir uma angiotomo? O que os guidelines dizem é o seguinte: o tratamento, aliás, o rastreamento clínico deve ser feito como? Todos eles batem na tecla da gente, enquanto cardio, realizar índice tornozelo-braquial. E que aquele indivíduo que tiver um ITB menor do que 0,9, ele tem um aumento de chance de evento coronariano. Então, muito nos interessa um indivíduo com ITB baixo. E aqui eu quis trazer, de maneira prática, né, e bem rápida, deixar seu paciente deitado por 5 a 10 minutos, fazer a aferição da pressão no membro superior direito, por exemplo, comparar com a pressão aferida no membro inferior direito. E, claro, com um manguito adequado, e a relação entre essas pressões deve ser feita. Isso pode ser feito tanto com o sonar, mas a gente pode muito bem fazer com o nosso esteto lá no consultório. Então, é um método importante. Ah, Elaine, mas eu não tenho tempo, eu vou pedir, então, um ultrassom. Então, isso é o que diz a diretriz mais nova de 2024 de doença arterial periférica. Não há evidência em custo-efetividade de fazer rastreamento com ultrassom de carótida dos nossos pacientes. Nós fazemos? Nós fazemos. A recomendação é que, em termos de custo-benefício, não há essa indicação, tanto em termos de Doppler de carótida, né, Doppler de membros inferiores, como em termos de Doppler de carótida. Segundo os guidelines mais recentes também, não há recomendação na população assintomática da gente procurar através de ultrassom. Mas então a recomendação é fazer pesquisa de doença polivascular de maneira clínica. Eu fecho dizendo que a doença cardiovascular é um contínuo. Eu bato na tecla, e muito tenho aprendido isso com o Dr. Saraiva, a respeito de prevenção primordial desses indivíduos, tratar lá no começo, antes dos indivíduos terem evento e terem, no início dos fatores de risco. Então, a aterosclerose extracoronariana tem valor prognóstico.
Se eu vir um paciente com mais de um leito arterial acometido, significa aumento de chance de evento e mortalidade, não necessariamente naquele órgão que foi atingido. Nós podemos e devemos encorajar nossos alunos, nossos pares a realizar a ITB. E isso tem a ver com mortalidade coronariana. E tratar de maneira intensiva com o que a gente tem de melhor e, inclusive, com as novas terapias que já trazem evidência. Esses são meus contatos, eu fico à disposição.